Glória ao Cordeiro. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grande e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. A língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Ela contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. E é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se domam e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e águas amargosas? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Diga que assim seja. E glorifica o Cordeiro. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória àquele que é. Glória que há de Deus. Fala ao nosso coração que eu desejo. Eu, Senhor, que Deus. Salva o nosso peito. Vamos ser. Não sejam muitos de vós, mestre, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, ele dá o conselho: não sejais de vós, mestres, sábios, né? Querer ser entendidos, sabidos, ensinar, porque receberão um juízo maior. Aquele que é mestre, aquele que governa, aquele que é o cabeça, aquele que é responsável por algo, será cobrado mais do que os outros. O juízo será maior. Mas também o galardão será maior se fizer o que é certo. Então, tome muito cuidado se quer se saber demais, quer governar, né? Será cobrado muito mais de você. Também sofrerá mais no inferno, ou será mais feliz no céu e terá mais galardão, se fizer o que é correto. E ele diz que todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra,
é o homem perfeito. Então, o homem perfeito é aquele que não tropeça na palavra. Presta atenção para entender. Não fique se distrair com nada, não. Aí depois fica sem saber de nada. Sai daqui sem saber de nada, né? Mas foi falada a palavra, você não percebeu o que você quis. Teve a atenção que ele quis. Foi por falta de palavra, de igreja, nada não. Então ele diz: se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Então, se não tropeça na palavra, né? Não sai palavras da sua boca, né? Palavras que não é para sair, é um homem perfeito. Então, aquele que ficar em silêncio, né? Como a Bíblia manda, ouvir mais e falar menos. A Bíblia fala isso, né? Mas a pessoa não faz. Ela já está ouvindo, que é para ouvir mais e falar menos. Ela está ouvindo, mas não faz. Mesmo assim não faz. Ela fala é mais do que para falar. Faz ao contrário, mas é ouvindo. Fica escrito isso, estava ouvindo isso. Que era para fazer. Não fez o que ele quis. Aí ele cita aqui: ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeça, começamos, não conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então ele fala do cavalo, né? Compara o cavalo e coloca os cabrechos na boca do cavalo para que o cavalo venha a obedecer. Então Deus coloca as rédeas na pessoa, né? Para que ela venha obedecer. Mas mesmo assim, ela não obedece, né? Ela recebe a palavra, mas não quer praticar, não se esforça. Mas todas as outras coisas por aí ela se esforça para fazer. Para praticar a palavra, não. E nem quer entender. E é incrédulo, né? Não acredita. Muitos não acreditam. Mas o cavalo não. O cavalo, o amor, você põe ali, você puxa o arreio, abre a boca dele e dói. Aí o pescoço dele trava. Aí ele entende que tem que parar. E, por incrível que pareça, o cavalo para de correr, de andar. Mas o homem não para. Né? Ele entende que ele tem que parar e ele entende que tem que andar também. Você sacode o arreio aqui, para ir para frente, ele entende que tem que ir para frente. E ele sabe também a hora de parar quando você puxa. Apesar que é irracional, mas quando você puxa, abre a boca, dói, ele entende que ali ele tem que parar. Mas o ser humano não. Começa a fazer as desobediências, incredulidade, não sabe parar. Deus puxa os arreios, ele não para, não entende que tem que parar, mas sem entendimento. Por isso que o salmista, né, lá em Salmos diz: não seja como os cavalos e a mula, necessário colocar cabresto. O jumento naquele dia ele vai, Deus vai abrir a boca dele e vai dizer, igual a jumenta de Balaão. Deus não abriu na boca da jumenta de Balaão? Falou? Aqui, lá no juiz final, ela vai falar. E o jumenta, aí fala. Ele vai acusar o outro. Vai acusar Balaão. Ou a jumenta entendeu, Balaão, tu não entendeu. Igual o mendigo, Lázaro acusando os outros mendigos. Era mendigo pior que vocês. Eu não tinha o Bolsa Família, eu não tinha ajuda do governo federal, que hoje tem, né? Pessoa necessitada, com doença, ela tem ajuda do governo. Né? Tem ajuda, se eu tenho a doença, ela tem ajuda, tem o salário mínimo.
Naquela época não tinha. Vivia isolado, no meio do mato, né? Estava para fora da cidade. Então ele tinha úlcera, câncer, chaga, e não tinha família, não tinha ninguém por ele, mas mesmo assim ele guardou a fé. Porque é que os outros mendigos de hoje em dia, que tem até cartão de crédito e tudo, e ele não pode guardar a fé, irmão? Tem abrigo para morar, tem tudo. Acusar. Como Abraão acusará os ricos. Então, cuidado. Né? Se é a imagem de Deus. E ele fala que a língua, assim também a língua, é o pequeno membro que se encontra no meio da boca, que se gaba de grandes coisas. Então, a língua é pequena, né? Mas ela se gaba, se vangloria de muitas coisas, de coisas grandes, maiores do que ela. Se fosse um anão, né? Ele se gaba da onde gigante, super-herói. Ele é pequeno, mas se gaba de coisas grandes. Assim é a língua. Eu sou mais inteligente que o outro, sou mais bonito, sou mais não sei o quê. Tem um celular mais bonito que o outro. Tem uma roupa. Tem isso, tem aquilo. Foi eu que arranjei isso aqui. Foi eu que fiz isso. Foi por causa de mim. Se não fosse por mim, os outros não estavam comendo, não estavam passando fome. Se não fosse isso, se não fosse. Então a pessoa se gasta, a pessoa está endemoniada. Está desse jeito, está endemoniada. Está com o Espírito Santo. As pessoas. Isso é mal, altamente maligno. Ele diz aí que a língua ela é inflamada pelo inferno. Então tem um demônio do inferno ali sussurrando ao ouvido da pessoa para a pessoa falar essas coisas. Então o inferno inteiro, os demônios que vêm de lá, eles inflamam a pessoa para que ela venha falar essas coisas. Fala aos ouvidos das pessoas para que ela venha, o demônio venha usar a língua dela. Não só a língua, mas todo o membro do corpo. Mas aí está se referindo à língua. E ela é pequena, é um fogo que é pequeno, mas incendeia tão grande bosque. Então, por uma palavra ali, que ela é usada, incendeia o mundo inteiro. Um governante diz alguma coisa, incendeia o mundo inteiro. Lula falou mal de Israel, incendiou o mundo inteiro. Hoje ameaçar bomba, incendeia o mundo inteiro. Então, pequeno membro que é inflamado pelos demônios que estão ali, inflama o mundo inteiro e pega fogo. Há muitas desgraças, mortes, perturbações, brigas, contendas, contests, tudo por causa da língua, da palavra, que é inflamada pelo inferno. Então, quando você está falando palavrão, você está linguarudo, está retrucando, a pessoa fala, você fala outra, está falando contra a palavra, está falando mal de alguém, está falando gíria mundana, está mentindo, está negando que não fez, não se confessa, usa a língua para fazer imoralidades, para zombar, para se gabar que está fazendo isso, está fazendo aquilo, se fosse por eles, ou passar fome, ou bobia, que é grande, que é sabido, que é inteligente, que ele que fez tudo. Então, a língua, irmão, é perversa. Abençoa e também amaldiçoa. Diz que ama e diz que odeia. Esse casal é se amando, um amor para cá, para lá, no outro dia está brigando, no outro dia está separado, já tem o outro lá, casado com o outro. O que amor é esse? Então,
Tome cuidado com a língua. Para não falar piada. Piada é de jeito nenhum. Zombaria. Cuidado com o que fala, porque Jesus disse que tudo é anotado. Será julgado por aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca é que tem dentro da sua mente, do seu espírito, dentro de você. Então, tome muito cuidado. A língua é um fogo que incendeia o mundo inteiro de iniquidade. E ela contamina todo o corpo. Então, contaminou, lógico. Ela já está contaminada o espírito dela, ela só fala, usa a língua para falar. E contamina todo o corpo dela. Corpo, alma, espírito, logicamente, está contaminada pela língua. Por ter falado algo que não era para falar, e falou porque pensa, porque é assim. Porque é o que tem dentro da pessoa que é posto para fora. Ela pode tentar esconder, mas quando o negócio apertar, ela vai falar. Ah, eu vou falar mesmo, porque eu não sei ficar calado. Vou falar mesmo que eu não aguento. Ou seja, ela fica aguentando ali, para não falar, não mostrar o que tem dentro, mas quando o Satanás vai lá e cutuca, aperta, ela não aguenta mais, aí fala. É assim, não fica guardado não. Vai falar o que tem dentro da mente do coração. O que pensa. Não consegue enganar ninguém não. A Deus, lógico que não engana. Deus lê a mente da pessoa, sabe o que tem dentro dela. Ela quer enganar os outros, fica calado, esconde as coisas, faz escondido. Mas Satanás vai lá e tufo, cutuca ela lá e fala. Tipo pelo Lula, né? Esses governantes. Esconde, esconde, tenta não falar, tenta, e fala bem feito. Esconde, esconde o que está fazendo, mas Satanás vai lá, cutuca e fala. É posto para fora. O que pensa realmente. Diante das câmaras, né? Das câmaras. Teve um ministro supremo, Gilmar Mendes, ele foi agora recentemente fazer uma entrevista lá em Portugal, né? Eles gostam de viajar, né? São deuses, semideuses. Aí a moça ela perguntou sobre o golpe do Estado do Brasil, que posso perguntar. Aí ele disse, não houve nem tentativa de golpe. Nem tentativa de golpe houve. Houve uma baderna. Aí nós estamos com umas problemas. E ele mesmo foi um dos ministros que condenou pessoas idosas, primárias, que cometeram crime há 17 anos de prisão. Ou seja, ele acabou falando a verdade em outro local. Se contradiz. Se não houve nem tentativa de crime, não houve crime de lei, nem tentativa não houve. Quanto mais um crime de que eles estão falando. Ou seja, acabou se entregando, né? Está dando uma repercussão. Acabou se entregando, porque ele sabe que não houve, sabe a verdade, mas estão mentindo porque o governo está pedindo. Estão se beneficiando. É assim, irmão, ninguém esconde, não. Vai falar com um amigo, para alguém, e Deus em todas as coisas. Aí está dando uma nova percussão. Como é que ele mesmo condenou, agora está dizendo que não houve, nem tentativa. Ou nem tentativa, não houve nada. Ou forma aberta. Então, irmão, por mais que escondam, não pode esconder diante dele, do Espírito Santo, nem dos homens, porque vai acabar falando. Vai acabar falando o que tem dentro. Por isso que a pessoa tem que ser sincera para com Deus, confessar seus pecados. Continuando, ele diz que todo tipo de animais e répteis e peixes do mar tem sido domado pelo ser humano, mas a língua a ninguém doma. É cheio de peçonha mortal. É bem dizemos, já falei.
Aí ele diz: mas irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce, águas amargosas, salgadas? Pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então ele está dando discernimento à pessoa. Então, se a pessoa diz uma coisa e ali ela diz outra, quer dizer, a gente já tem discernimento que ela é mal, não está errado. É uma língua peçonhenta. Porque se ela disse uma coisa aqui e a outra, e ali já diz outra, não pode sair da mesma fonte, da mesma boca, o que é mal e o que é bem. Como é que você vai fazer isso? A mesma ele diz. Não pode sair de uma mesma fonte duas águas diferentes. Duas conversas. Ah, não estou pecando não, pastor, estou fazendo isso. Aí bem ali, ela já disse para o outro: ó, eu tenho que largar isso. E aí? Ou diz para ela mesma: eu tenho que largar isso. Você mentiu, língua peçonhenta. Tem que sair só uma água, irmão. Ou água salgada, podre, ou água limpa. Pode, a mesma fonte sai duas águas diferentes. Não pode. Como não pode duas pessoas que não concordam das mesmas dados. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Nem o infiel andar com o fiel, nem o crente com o descrente. Pode. Nem trevas com luz. Está escuro o quarto, você acendeu a luz, as trevas foram embora. Não ficou junto com a luz. Então, se a pessoa tem duas conversas, diz uma coisa, para outra ali já diz outra, ela está com o mal dentro dela. Tem que ter só uma conversa. Não pode ter duas conversas. De maneira nenhuma. Vão ficar de pé. Por isso que eles se enrolam aí, são tudo mentirosos, né? Língua peçonhenta que incendeia o mundo inteiro com brilho e com contenda. Porque são mentirosos. Uma pessoa fala uma coisa para outra lá do outro lado do mundo, fala diferente, enganando. Mas outros têm tecnologia, tem tudo. Eu conheço só o filme, eu só dispensa dela, filmado. Alô, tem que dar conta agora do que falou. Não foi sem querer, não. Falou que tinha dentro de você. A Bíblia diz. É o que você pensa. Não é não, é não. Não foi não, foi sem querer. Foi lá, foi sem querer, não é não, tá certo. Aí daqui um dia ele já está falando a mesma coisa no outro canto. Está mentindo do mesmo jeito no outro canto. Foi sem querer de novo, porque ele mentiu. Aí daqui outros anos, daqui uns 3, 4 anos, esqueceram tudo. Aí ele já diz outra coisa no outro canto. E aí vai. Mentira. Foi sem querer, não. Só quis enganar. Sempre foi sem querer. Não glorificar o poder de Deus. Glória, 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 glória. Ao Todo-Poderoso. Amém? Glória, 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 glória.